E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Falando aqui novamente a respeito do Tribunal do Júri, quero chamar a atenção de vocês para o assunto referente à quisitação. Inclusive, lá na nossa playlist tem lá um curso gratuito para vocês só sobre quisitação, ok? Vale a pena vocês entrarem lá, depois verificarem e assistirem as aulas, que está super legal. E lá fala sobre nulidade, as ordens dos quesitos, quais os quesitos deverão estar presentes ou não. E essa é uma matéria que por muitas vezes gera nulidade, tá? Lá no plenário do Tribunal do Júri, quando a quesitação é mal elaborada, quando falta algum quesito, quando a ordem é invertida, enfim, uma série de problemas que acontecem lá. Nesse caso aqui, eu vou abrir e vou mostrar para vocês um julgado do STJ que é muito interessante, referente ao não reconhecimento da nulidade para um novo julgamento. E sim, na realidade, foi a readequação da pena. Isso é possível? É possível, ok? Veja bem, o 593 do Código de Processo Penal, que trata lá da apelação, mostra para gente a possibilidade da existência, né, de se ter um júri, né, a decisão dos jurados cassada, quando for com base no 593, inciso 3º, a linha D, mas também tem a possibilidade de ser mantida a decisão dos jurados e ser modificada, readequada a pena aplicada pelo juiz. Uma coisa é a decisão de condenação ofertada pelos jurados, e aí tem o princípio da soberania, e outra coisa é a pena aplicada pelo juiz, ok? Então são coisas completamente diferentes, não confundam. E aí a gente tem aqui, tá, no informativo 748 do STJ, o seguinte tema: afastamento de qualificadora, vício de quesitação, submissão a novo julgamento, desnecessidade. Diversamente do que ocorre na hipótese, né, de contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, artigo 593, parágrafo 3º do CPP, o afastamento de qualificadora por vício de quesitação não exige a submissão dos réus a novo júri. Obviamente, gente, que isso é caso a caso. Continuando aqui a leitura, informações a respeito do inteiro teor, tá ok? Gente, eu estou aqui no site da STJ, tá? Fazendo essa leitura para vocês. A censura a uma qualificadora só impõe a necessidade de novo julgamento pelos jurados quando o tribunal reconhecer no ponto a manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do artigo 593, inciso 3º, a linha D, e parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então é possível se anular uma decisão dos jurados em que pede a sua soberania? Sim, conforme se essa decisão estiver provada que foi contrária à prova dos autos, ok? Continuando lá, faz sentido a opção legislativa, como a qualificadora contém uma descrição típica e tendo uma vista a competência do júri para identificar os fatos e enquadrá-los no tipo penal correspondente. A Corte de Apelação não pode substituir os jurados caso discorde da valoração probatória por eles feita, mas deve encaminhar a causa novamente ao júri para que este, agora em caráter definitivo, se pronuncie uma segunda vez sobre as provas. Então, se a parte recorreu dizendo que tanto a condenação quanto a absolvição, dependendo do caso concreto, foi contrária às provas dos autos, o tribunal, analisando, pode cassar essa decisão dos jurados e mandar o réu novamente ao julgamento, ok? Sem problema nenhum. Continua lá. Se não há declaração de contrariedade entre o veredito e as provas, ou seja, o tribunal está falando o seguinte: se o veredito dos jurados, que no caso foi uma condenação, estiver coadunado, né, estiver correlacionado com as provas produzidas, não há que se falar em anulação do júri e, consequentemente, a cassação da decisão, ok? Hipótese da linha D do artigo 593, parágrafo 3º do CPP, mas sim a nulidade da quesitação no ponto. A linha A do artigo 593, parágrafo 3º do CPP, não há nenhuma exigência legal de realização de novo júri, ok? Lá fala, pode ser para mudança da pena, tá?
Isto porque o único efeito decorrente da exclusão da qualificadora será o afastamento da agravante do artigo 61.2b do Código Penal, na dosimetria da pena. Então, para mexer na dosimetria da pena, a gente realmente não tem que se falar em anulação do júri, tá? Porque isso compete até ao tribunal. Os jurados não definem a pena, os jurados definem se é culpado ou se é inocente, né? Se condena ou se absolve. Continuando lá, sem a qualificadora da paga, a única circunstância que permanecerá a qualificar o homicídio será o inciso 5 do artigo 121, parágrafo 2 do Código Penal, o que impõe seu decote na segunda fase da aplicação da pena, ou seja, análise na segunda fase da aplicação da pena. Para além desse impacto, no cálculo do apenamento, nenhuma outra consequência advirá da exclusão da qualificadora da paga, tá? Dessa forma, compete ao STJ sanar ele próprio diretamente a nulidade detectada, a fim de retirar o cálculo das reprimendas dos acusados, como manda o artigo 593, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, o próprio tribunal, analisando lá que tem um erro no cálculo da pena, e até um erro no caso dessa quesitação que não faz, né, diferença no que diz respeito condena ou absolve, porque a condenação já foi definida, mas sim se qualifica ou não o crime, e, portanto, vai ter uma variação na dosimetria da pena, o tribunal pode fazer isso de ofício, ou a requerimento da parte, conforme a gente está mostrando aqui para você. Continua lá. Não existiria utilidade prática na instrução de novo júri, porque não haveria nenhuma cognição adicional que os jurados pudessem exercer sobre a qualificadora da paga, diferentemente, por exemplo, da hipótese de manifesta contrariedade entre o veredito e as provas, em que os juízes leigos podem se debruçar novamente sobre os mesmos dados probatórios. A exclusão da referida qualificadora decorre somente da necessidade de correlação entre a denúncia e a quesitação, tema jurídico que nem poderia ser reexaminado no júri, né, em um novo julgamento. E assim fica definida essa posição, ok? Fique ligado, bons estudos e a gente já vai retornar com novas posições. Abraços.